Olá, humaninhos! Hoje vamos ter mais uma aula e sobre a diferença entre célula animal e a célula vegetal, tá bom? Vamos começar falando que ambas são eucariontes, como falamos na aula passada. Células que são eucariontes são células que possuem carioteca, nada mais que um núcleo, né, que possui uma membrana protegendo seu material genético. Tá bom? Então, a grande diferença entre as duas células, eu vou citar três, que logo de cara a gente consegue perceber. Observem que na célula vegetal, nós encontramos essa estrutura na parte externa, que nada mais é que a parede celular. E que na célula animal, ela não contém essa parede externa. Para que a parede celular feita de celulose serve? A parede celular, nas células vegetais, ela serve para conferir uma forma e para proteger contra agressões, tá bom? Aqui também observamos os plastos. A célula vegetal, ela possui vários tipos de plastos diferentes, mas aqui nós vamos citar o cloroplasto, que na célula animal não tem. E por que a gente vai falar do cloroplasto? Porque dentro do cloroplasto existe um pigmento chamado de clorofila. Para que ele serve? Esse pigmento é que dá a coloração verde para as plantas e também ele participa da fotossíntese, tá bom? Outra coisa também que a gente observa aqui com a estrutura grande é o vacúolo. Nas células animais não são todas que contêm, e quando contém o vacúolo nas células animais ele é bem menor. Na célula vegetal, o vacúolo ele ocupa a maior parte do espaço da célula, tá bom? E para que ele serve? O vacúolo ele vai armazenar algumas substâncias que vai ser importante para a célula. Aqui também, eu falei que eu ia citar três, citei as três, e tem uma estrutura chamada, não está escrito aqui, mas essas estruturas aqui são chamadas de plasmodesmos. Para que ele serve? Ele vai funcionar como um canal entre duas células vegetais e que vai possibilitar o transporte de substância entre duas células, tá? Na célula animal, nós não temos essa estrutura, porém, mais pra frente a gente vai falar certinho todas as funções das estruturas, das organelas, e eu vou falar também sobre isso. Mas, falando rapidamente, as células animais, ela possuem algo chamado de junções comunicantes. Ela não é igual os plasmodesmos das células vegetais, mas elas são semelhantes em relação à sua função, tá? Mais pra frente a gente vai falar direitinho sobre eles. Aqui, na célula animal, o que nós encontramos que não tem na célula vegetal? Encontramos o centríolo. O centríolo, ele vai fazer parte ali do fuso. Ele vai fazer parte da divisão celular, tá? Encontramos o citoesqueleto. O que é o citoesqueleto? Nada mais é do que uma estrutura que vai fornecer um formato para a célula animal. Ele também vai possibilitar que essa célula se movimente. A gente vai falar vários tipos de citoesqueleto ali que existe, tá? Temos aqui o lisossomo. Muitos livros trazem que a célula vegetal não tem lisossomo, mas isso não é verdade. Algumas exceções tem, tá bom? Alguns lisossomos, talvez, eles tragam com um outro nome, enfim, é algo mais complexo, que mais pra frente a gente vai falar sobre eles, tá? Mas aqui na célula animal, eu quero que vocês guardem que o lisossomo, ele é responsável pela digestão celular. Então, quando uma organela aqui da célula, ela já não está fazendo aquele funcionamento adequado, é ele que vai fazer a digestão, tá bom? Agora vamos falar das partes comuns entre as duas células. O que ambas têm? Tem o citoplasma. O citoplasma nada mais é do que um líquido meio viscoso, ele é semi-transparente, meio gelatinoso, tá? E a gente chama de hialoplasma a parte líquida do citoplasma, tá? Porque o citoplasma ele nada mais é do que hialoplasma ou citosol, tá? Misturado com essas organelas. Então a gente chama de citoplasma. Se a gente retirasse essas organelas, ficaria só a parte líquida, que nós chamamos ali de
cieloplasma ou citosol, tá bom? E aí, só por título de curiosidade, a gente vai falar em uma outra aula específica ali para o citoplasma, mas a parte mais gelatinosa do citoplasma fica na periferia e quanto mais próximo do núcleo, ele vai ficando mais líquido, tá bom? Aqui também temos o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, ele vai fazer secreção de substâncias, tá? Aqui temos também o retículo endoplasmático, sendo que nós temos dois tipos, o liso e o rugoso. O rugoso, ele tem vários ribossomos que também estão dispersos aqui no citoplasma, mas eles estão também no retículo endoplasmático rugoso. Qual que é a função dos dois, do ribossomo e do retículo endoplasmático rugoso? Nada mais é do que a síntese de proteínas, tá bom? E o liso, o que o retículo endoplasmático liso faz? Ele faz a produção de lipídios, tá? Ele participa da formação de alguns hormônios. Encontramos aqui também o peroxissomo. Ele vai degradar algumas substâncias que é nociva para o nosso corpo. Ele forma a água oxigenada, popularmente conhecida, mas nada mais é que o peróxido de hidrogênio. E parte dele também vai desintoxicar, como é o caso do álcool. Quando é ingerido álcool, ele participa ali da desintoxicação do corpo, tá bom? A gente encontra aqui um núcleo, né? Diferentemente das células procariontes, que não tem um núcleo com essa membrana, aqui nós temos um núcleo com essa membrana que possui poros. Esses poros, eles vão participar de algumas entradas e saídas de estruturas como o RNA do núcleo para o citoplasma e do citoplasma para o núcleo, tá bom? Aqui também encontramos um nucleolo. O nucleolo é onde é feito os RNAs ribossomais. Nós vamos falar tudo isso mais pra frente, tá bom? Encontramos a mitocôndria. A mitocôndria, ela faz parte da síntese de energia, produção de ATP, energia celular, tá bom? E para finalizar, nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática é uma estrutura de fosfolipídio que fica na parte mais externa das células, tá bom? E através dela é possível fazer troca intra e extracelular. E também ela possui várias proteínas que vai ser usadas ali como canais para transportar outras substâncias. A gente chama ali de transporte passivo, transporte ativo. Nós vamos falar tudo isso em aulas específicas para cada organela e estrutura celular, tá bom, galera? Deixa eu ver aqui, não esqueci de falar nada. Então é isso, maninhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se essa aula te ajudou, se ela serviu para o seu aprendizado, não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever no canal. Assina o sininho de notificações para vocês não perderem as próximas aulas, tá bom? Um beijão e até a próxima.